Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos ao vivo? E bom dia aí, Jana. Bom dia. Deus é bom. A Vanessa Souza. Dá um abraço aí, Jana, pra ela. A Vanessa tá ali, ao vivo. Um abraço pra Vanessa, tá sempre ligadinho com a gente, né? É verdade. Amém. Deus abençoe. Paz. Quer economizar na conta de luz? Dia de bênção, dia de paz. Glória a Deus. Deus é bom. Segunda-feira, dia de bênção. Dia de milagres. Vejam. É. Dia de bênção, de milagres. Tem confissão hoje. Tem. Aqui. Fala comigo. Dia de bênção. Tem as confissões e o sangue. Tá lá. Confissões da armadura de Deus. Tá lá. Vou trazer pra rádio. Fala comigo. Glória a Deus. Fala comigo. Marcelo Nascimento, Deus fala comigo Glória a Deus. Acorda, povo. Cadê o povo? Chegou mais alguém aqui. Não dá pra ver o nome ali, não. Glória a Deus. Apareceu agora. Jocélia Silva. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus é bom. Começou mais cedo também aqui. Aí tem falta mandar o link. Por isso que ninguém pegou. Por isso que o povo não entrou, Jesus. Você que me manda. Deizinha, Deus abençoe em nome de Jesus. Por isso que o povo não tá entrando. Pronto, agora foi. Esqueci. Tem a mente de Cristo. Severino, líder, Deus abençoe. Tem a mente de Cristo. Glória a Deus. Deus é bom. Compartilhe o link. Encher Palavras da Fé. Declare para alguém, mande pelo WhatsApp uma mensagem. Olha, se liga aí na 104.1. Ouvir uma palavra de fé nessa segunda-feira. Em nome de Jesus. Gabriel Bezerra, Deus abençoe, graça e paz. Aleluia. André Felipe, meu filho, Deus abençoe, dia de paz, dia de bênção. Deus é bom.
Glória a Deus. Dá um joinha, faz um coração aí na live também. Como se fosse um impulsionador. Impulso. Deus é bom. Mônica Lucena, Deus abençoe. Aumenta o volume do rádio. Vai começar o programa de Palavras da Fé. Deus é bom. Raif, lá de São Paulo. Raif Júnior, Deus abençoe a você e sua família. Daqui a pouco estaremos aqui no ar pela 104.1, mas estamos aqui ao vivo pelo Facebook Ministério Palavra da Fé. Palavras que geram vida. E nesse link que você tem aí do Facebook, compartilha com quem você ama. Copia e cola. Compartilha. Ou pelas ondas sonoras da 104.1 aqui em Caruaru. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Célia Vanderlei, Deus abençoe, irmã Célia. Um abraço em nome de Jesus. E de paz, de bênção. Parece que eu vi Eloá aqui. Deus abençoe, Eloá. Em nome de Jesus. Nilda Santos. Dia de paz, dia de bênção, irmã Nilda. Nosso irmão Ivanildo. Deus abençoe. João Filho, Laninha, Deus abençoe. Dia de paz, dia de bênção. Deus é bom. Elisângela Vasconcelos, Deus abençoe. Vamos entrar no ar. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Não há nada que meu Deus não possa fazer. Bom dia! Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. E eu também. E você? Amados, hoje, dia 31/3/2025. Rapaz, o ano já está acelerado. Mas estamos aqui para declarar as verdades que nos libertam. E eu te convido você a renovar sua mente agora de manhã, declarando: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho perdão dos pecados e redenção. Eu tenho perdão do pecado sobre as redenção. Eu tenho saúde em Cristo. Eu tenho saúde em Cristo. E praga nenhuma chegará à minha tenda. E praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu tenho minhas necessidades supridas. Eu tenho as minhas necessidades supridas. Segundo a sua riqueza em glória. Segundo as suas riquezas e glória. Eu tenho a proteção dos anjos. Eu tenho a proteção dos anjos. E nenhum mal E nenhum mal me sucederá. me sucederá. E eu tenho alegria E eu tenho alegria do Senhor, do Senhor, que é a minha força. que é a minha força. Louvado seja o nome do Senhor. E para fechar, diga: eu tenho a paz do Senhor, Eu tenho a paz do Senhor, que excede todo entendimento. todo entendimento. Shalom, nada quebrado, Nada nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Ainda que tem gente que diz que isso não existe, mas paz, o príncipe da paz. O seu nome será Emanuel, Deus conosco, chamado príncipe da paz. Ele é Jesus de Nazaré. Amados, que nesta segunda-feira nós estamos aqui para declarar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos orar nesse momento, entregar toda essa programação até as 8 horas. Estaremos aqui falando daquilo que o Senhor tem para nós. Que eu possa ser boca de Deus para você nessa manhã, que teus ouvidos sejam efatá, aberto, e que teus olhos também, para você contemplar a grandeza e a maravilha do nosso Deus. Jana, vamos orar nesse momento? Amém. Em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, te apresento esse dia. Declaramos livramentos de morte. Declaramos as tuas bênçãos repousando sobre nós. Usa teu filho para a tua honra, para a tua glória. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra o seu coração.
e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. Amados, nesta manhã de segunda-feira, quantas investidas nós já recebemos da parte do inimigo para afetar a nossa mente, para que nós ficarmos entristecidos, né, desalentados, desencorajados. Mas nessa manhã eu quero trazer para você uma renovação de mente. A palavra do Senhor nos ensina e nos exorta que nós só vamos experimentar aquilo que é de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 12, verso 2. E eu creio que Deus colocou a gente aqui na manhã para a gente poder trazer renovação de mente logo nos primeiros horários, para que você possa ter um dia preenchido da palavra de Deus, para que você possa ser corajoso, não ter medo, porque o medo você vai alimentar alguém que você não quer que ele seja alimentado. O inimigo alimenta-se das nossas emoções, frustrações, dores, ansiedades, preocupações. Então, vamos deixar o inimigo morrer de fome? Amém? Amém. Romanos 12, 2 diz, não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero essa perfeita vontade de Deus na minha vida. Mas só iremos renovar a nossa mente com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Filipenses, capítulo 4, verso 8, não se preocupe que a gente está falando somente a palavra, viu? Você não vai ouvir o pastor André falando, eu acho, eu penso, eu imagino, eu acho que é desse jeito, não. É o que a Bíblia diz, é prego batido e ponta virada. Filipenses 4, 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Pergunto para você logo agora de manhã, o que você pensou até agora é verdadeiro ou será talvez? Tudo que você pensou até agora é respeitável ou é algo que vem defraudar o teu caráter? Tudo que você pensou até agora é justo ou é uma balança enganosa? Tudo que você pensou até agora é puro, é amável ou tem ódio, rancor? Tudo que você pensou até agora tem fama boa ou tem uma má fama? Amados, e se alguma virtude, se algum poder, isso existe, ocupe o pensamento de você. A nossa luta, ela não é carnal, a nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra hostes, principados e potestades do reino espiritual. Então, muitas vezes, alguém está se levantando contra nossas vidas e a gente pega e diz, mas rapaz, o diabo se levantou contra a minha vida agora. Amados, espera aí, calma. Nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. Aí você diz que o fulano é o próprio inimigo. E você começa a colocar atributos àquela pessoa. Espera aí. A nossa luta é na mente, nossa luta é espiritual. E possamos declarar nesse momento que nós devemos confiar no Senhor e não ter medo do inimigo. Não nos amedrontar. Provérbios 3, verso 5 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então a minha mentalidade não pode estar firmada somente naquilo que eu vejo, porque tudo que eu vejo aqui é passageiro, mas aquilo que eu creio, aquilo que não é visível, é eterno. E é isso que eu quero que você possa trazer à existência aquilo que não existe, para você começar a dar graças como se já estivesse nas suas mãos. Renovação de mente, de mentalidade. Entenda que a obediência a Cristo é quando eu deixo de ser arrogante, orgulhoso, prepotente, e isso a palavra do Senhor nos ensina nessa manhã, em 2 Coríntios 10, 5. Toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todas as vezes que minha mente quer ser levada para um caminho que vai de encontro com a vontade e com as palavras de Deus, eu tenho que trazê-la cativa à obediência a Cristo. Já parou para pensar
que a Bíblia diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nesse momento muitas pessoas estão resistindo a Deus e se sujeitando ao inimigo, sujeitando às intenções, aos pensamentos, às informações, às acusações. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar é se humilhar, é atender, é acatar, é receber essa palavra no seu coração. E resistir é você declarar que tudo aquilo que o inimigo tentou te atacar, você declara a palavra de Deus e você vai ver, levantando o escudo da fé, você vai usar a espada do Espírito e você vai apagar os dardos inflamados e você vai cortar todo o laço com a palavra de Deus. E nisto, amados, para que eu possa apagar os dardos inflamados do maligno, eu tenho que ter a palavra de Deus na minha vida. Você já imaginou nesse momento o que tem guardado no teu coração para que você possa refutar as acusações do inimigo? Tem conhecimento da palavra? Tem a Bíblia no teu coração? Porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nessa manhã, vamos nos encher da palavra de Deus para que a gente possa passar a manhã, a tarde, a noite ou até a madrugada. Quando alguma coisa acontecer, nós usarmos a palavra de Deus. A Bíblia diz, em Colossenses capítulo 3, verso 2, pense nas coisas lá do alto e não as que são daqui da terra. Então, pare de pensar em doença, enfermidade, quebradeira, falência, que vai faltar. Nós temos, nesse momento, algo tão poderoso nas nossas vidas. Antes, nós declararmos, e estamos declarando ainda hoje, não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas do meu Deus. E estamos declarando também que não vai faltar, vai sobrar. E isso, amados, é você resistir tudo aquilo que o inimigo está tentando te comprometer a tua mentalidade, tirar a tua saúde, tua paz, tua longevidade, tua alegria. Uma palavra, muitas vezes, vai nos derrubar, mas nessa manhã você está recebendo uma palavra que vai te levantar para a glória do Senhor. Então pense nas coisas lá do alto. Lá no céu não há doença, lá no céu não há morte, lá no céu não há tristeza, lá no céu, amados, há tudo novo para nós. E nós podemos trazer os céus para a terra, conforme a oração sacerdotal ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu posso viver desde os céus na terra? Com certeza. Mas isso vai depender de mim, não mais de Deus. Porque Deus já fez tudo o que se refere à vida. Somos nós que tomamos posse. A palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus é tomado à força. E quem assim o usa, ele comerá, ele usufruirá daquilo que ele está tomando à força. O reino de Deus não é para aqueles que são fracos, são para aqueles que são fortes. Por isso que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Então, amados, e nós podemos conjecturar nessa manhã, diga o doente, eu sou curado. Diga o pobre, eu sou rico. Diga o escravo, eu sou liberto, sou livre. Você que está preso nas drogas e algum vício, há liberdade. Amados, a atmosfera que você submete determina o que você vai produzir. Se eu determino ou eu falo, eu começo a criar uma atmosfera de paz, eu viverei paz. Se eu começo a declarar vida, eu terei vida. Se eu começo a declarar saúde, eu terei saúde. Algo que nós precisamos entender, que o sucesso da nossa vida é falar corretamente. E é falar de acordo com os oráculos de Deus, com aquilo que está escrito, com aquilo que passarão os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passará. O livro de Marcos, capítulo 11, verso 22, diz que Jesus falando para os seus discípulos, ao que Jesus lhe disse, tenha fé em Deus. Nós entendemos que esse tenha fé em Deus é tenha fé do tipo de Deus. Tenha a fé que Deus tem. Epa, e Deus tem fé? Sim, porque no momento que Deus fala, acontece. Deus, ele fala e acontece. Deus não fala aquilo que está vendo. Pastor, o que você está falando? Lá no Gênesis, lá na primazia. Quando Deus viu a terra que era sem forma e vazia, ele não disse,
Ó terra que está destruída, ó terra que está desolada, ó grande trevas. Não, no momento que ele viu a terra em trevas, ele disse, haja luz. E é nisso que eu quero que você entenda. Você possa estar vivendo dias difíceis, comece a declarar aquilo que você quer viver, pelo poder da fé, na autoridade que é no nome de Jesus. E Jesus disse, tenha fé em Deus, porque em verdade lhe digo. Jesus o que fala é verdade ou mentira? Verdade. E Jesus diz, em verdade lhe digo, que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui Jesus não está falando que é para os apóstolos, que é para os profetas, que é para os evangelistas, que é para os pastores, que é para os mestres, que é para os presbíteros, que é para os diáconos. Não, ele está dizendo, se alguém falar dessa maneira, será assim. Será assim com você. Está vivendo dias difíceis? Para de falar do problema. Está sentindo dores? Começa a falar de cura. Começa a falar agora daquilo que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. O que você está vivendo hoje é bom, é agradável, é perfeito? Como é que você pode mudar essa circunstância? Mudando sua forma de falar. A palavra do Senhor diz que nós temos o poder da vida e da morte. O poder na vida e o poder na morte. Provérbios diz isso. Que nós temos o poder na morte e o poder na vida, através do nosso falar. A língua tem esse poder. O que é que você tem falado durante a madrugada, a noite? Mas eu quero que você mude o contexto. Neste momento, fale vida. Lembre-se que a fé, lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E é isto que eu quero que você possa crescer nesta manhã pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Esse alimento da palavra de Deus. Esse pão que nos alimenta. Se nós começarmos a crer no sobrenatural, o inimigo ele não vai ter força. Porque ele só prevalece na vida de alguém se alguém começar a falar negatividade, doença, morte, destruição, escassez. Mas eu quero que você mude o contexto. A Bíblia nos diz, nesse momento, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, diz que a fé vê, olha para o invisível. Eu não estou vendo, mas você vai crer. Não vivemos por fé. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, 2 Coríntios 4, 18 diz que a fé, ela vê, ela olha, ela contempla o invisível. Mesmo que eu não esteja vendo nada, eu estou declarando que já está nas minhas mãos. Mesmo que haja um diagnóstico médico, você possa crer no sobrenatural de Deus. Nada vai te impactar mais do que uma palavra de verdade. A mentira, a falácia vai cair por terra. E essa palavra que eu estou ministrando nessa manhã, em João capítulo 6, verso 63, diz, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e vida. Todos que estão nos vendo pela internet, pelo link da rádio, pela 104.1, as palavras que eu estou falando para vocês são Espírito e são vida. Não palavras de destruição, mas palavras de construção. Não palavras de maldição, mas palavras de bênção. Não palavras de doença, mas palavras de saúde divina. Palavras de longevidade. Amados, existem os fundamentos da fé. E nós só podemos crescer nessa fé ouvindo, crendo e realizando maravilhas. No livro de João, 1 João, capítulo 5, verso 4, a palavra do Senhor nos ensina nessa manhã. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a incredulidade. A fé que vence o mundo. Quer se tornar um vencedor? Você, mulher, quer se tornar uma vencedora? Você quer ter sua casa ajustada? Comece a declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor com
com alegria. Já imaginou que muitos hoje não têm os seus filhos acolhidos na casa do Senhor, porque a casa em si transforma-se em uma casa de bagunça, de briga, de falatórios que são inapropriados. A mesa muitas vezes se torna um lugar de maledicência, de falar mal dos outros. Nós devemos ter a nossa casa como um culto. O nosso culto começa na nossa casa. A bênção começa dentro de casa, crendo, proferindo, declarando, profetizando tudo aquilo que é de boa fama, que tenha virtude, que tenha louvor, que seja agradável, que você possa dizer: é isso que eu quero viver. A nossa forma de vida aqui na terra, muitas pessoas estão correndo atrás de uma prosperidade vã, material, e muitas vezes, como a Bíblia diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa forma de você crer na palavra de Deus é quando você tem entendimento que Deus tem prazer na minha prosperidade. E prosperidade não é ter, é ser. Seja próspero nessa manhã. Seja grato, porque gratidão gera milagres. Gratidão gera provisão. Salmo, capítulo 50, o Salmo 35, no verso 27, diz assim: cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Diga assim comigo, diga. Diga assim comigo, diga: bendito, Bendito, glorificado, seja o Senhor, que se compraz na na minha prosperidade, na minha prosperidade, na minha saúde na minha saúde e na minha paz. e na minha paz. Porque esta é a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Então, glorificado seja Deus que está nos conduzindo a caminhos aplanados, pastos verdejantes e as águas tranquilas. E sobre a sombra do Onipotente descansarei. Talvez você esteja tão aperreado, tão fatigado, tão angustiado. Porque a fé genuína está apagada. Acende nesta manhã a fé na tua vida. Crê. Porque no momento que você crê, você verá a glória de Deus. A incredulidade vai te afastar da presença de Deus. A incredulidade vai fazer com que você não agrade a Deus e não recebam presentes, recompensa. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Galardoador, presenteador é o nosso Deus. Você só vai ter presentes dos céus, milagres dos céus, se você crer, confessar e descansar. Quando você declara que Deus ele é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, e que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Salmos, que eu vou falar aqui agora, no Salmo 112, algo bem interessante, que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas, para declararmos que nós não somos guiados mais por este mundo, mas guiados pelas verdades que nos libertam. Amados, Salmo 112, do verso 1 ao 10, eu vou ler aqui na íntegra, para que nós possamos crescer na graça e neste conhecimento. Diz assim: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é bondoso e compassivo e justo. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não te atemoriza nas más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribuiu, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo do ímpio perecerá, mas os justos, a luz resplandece nas trevas. Mas na casa do justo há prosperidade.
há riquezas. É isso que eu quero que você entenda. Ah, pastor, e quem é justo? Todo aquele que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele era pecador, pobre, cego e nu, reconhecendo que Jesus Cristo morreu na cruz, porque aí João 3,16, porque Deus amou o mundo, André, Janaína, Genilson, que deu o seu filho, único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vou experimentar a segunda morte, que é o inferno, mas eu fui transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu deixei de ser condenado para ser bendito. Eu deixei de ser amaldiçoado para ser abençoado. Eu deixei de ser criatura e me tornei filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, deixamos de ser pessoas que eram malditos, nos tornamos justiça de Deus aqui na terra, através do sacrifício de Cristo Jesus. A fé começa quando a vontade de Deus é conhecida. Se você quer ter fé genuína, conheça a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A fé começa quando a vontade de Deus é conhecida. O caráter de Deus na vida de Jesus é a mesma coisa na nossa vida. E eu quero, amados, nesse momento, a gente falta aqui uns 5 minutos, eu acho. 4. Falta 4 minutos. E eu tenho que fazer um apelo. Apelo não, um convite da graça. Tem coisas aqui que nós vamos deixar para amanhã, para a glória de Deus. E João 6,38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio aqui à terra para fazer a vontade de quem? Do Pai. E no momento que Jesus está fazendo aqui, ele está fazendo cura, milagres, ele está trazendo libertação. Você que está me ouvindo, por essas redes sociais, pelo Ministério Palavra da Fé, pelo Facebook, ou pelo link da rádio, ou pela transmissão 104.1, e você que está afastado dos caminhos do Senhor, e você quer renovar a sua aliança com Deus, ou você que nunca entregou sua vida a Cristo, não tem certeza de vida eterna. Jesus, ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, o Senhor, ele convida você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está passando por momentos difíceis. Efésios 2,8 diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que eu estou falando nessa manhã? Fé. É a fé que faz com que você receba a graça do Senhor, o favor não merecedor, por meio daquilo que não vejo, mas acredito. Mas você nessa manhã quer ter um encontro com Cristo verdadeiro? Quer ter uma mudança? A Bíblia diz que quem está em Cristo, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você deseja isso, eu quero que você faça uma confissão de fé. Porque aquele que me confessa, Jesus disse que ele também vai confessar o homem diante dos anjos. Você que quer entregar sua vida para Jesus, se essa palavra te tocou, porque é pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, faça essa confissão comigo. Você também está afastado dos caminhos do Senhor, renova sua aliança. Diga assim, meu Deus, meu Pai, eu creio que Jesus Cristo, o teu filho, morreu naquela cruz, em meu lugar. E agora, Senhor, eu confesso, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, o meu Redentor. Aquele sacrifício me liberta para a glória de Deus. Senhor Jesus, me recebe, porque eu creio no teu sacrifício. Pai, no nome do teu Filho, através dessa confissão, o teu Espírito Santo faça morada, me cele, me guarde. Espírito Santo, tu és o meu professor, o meu ajudador.
me ensina me e ensina me ajuda e me ajuda na minha caminhada para a glória de Deus. para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, se alguém fez essa confissão, Senhor, recebe ele como teu filho. Jesus, recebe ele. Que a tua mão poderosa venha sobre ele, ela, que eles sejam agora libertos, transformados para a glória do teu nome. Declaramos perdão de pecados e o nome deles escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Quem crer diz? Amém. Amém. Não sei se vai dar tempo aqui. Vamos aqui falar das pessoas que interagiram conosco nessa manhã de segunda-feira, um dia abençoado. Que essa palavra traga vida e libertação para a tua vida, em nome de Jesus. Jana, quem falou conosco? Severina Lira, Vanessa, Juscelia, Gabriele, André Felipe, Ralph, Paula e Davi, Célia, Nilda e Ivanildo, João Filho e Laininha, Mônica, Claudilene, Nalva, Sandra, Lourdes, Gelma, Maria, Joelma, Gilda, Janaína Santos, Sandra, Cícera, Edinalva, Cineide e Nilton, Joelma, Isabelle, Maria de Fátima, Rodrigues, Maria José, Ilza, Clebson, Márcio e Bia, Aretussa, Joel e Sandra, Luciana Romilda, Lenilda, Jucineide, Irmã Cleonice e Geisa, Karen Vaz, Rita, Jennifer e Eronilson. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, vou fazer somente uma ressalva. Se você que está nos ouvindo e sente de Deus se tornar um mantenedor, um provedor dessa programação, o nosso Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Esse é o Pix da igreja. Se você deseja, se Deus te tocar, porque Deus ama quem dá com alegria. A oferta tem que ser voluntária, não que os homens digam, mas aquilo que o seu coração propôs. E nisto, sabemos que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Se você deseja, o Pix da nossa igreja, 24 862 422 1000 contra 34. Uma semente pode ajudar muitas pessoas a ouvirem essa palavra, a chegar aos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui para a glória de Deus, se Deus assim permitir. Receba a bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão ouvindo essa rádio. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. E eu também. E você? Até amanhã, querendo Deus.